Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, a palavra de hoje é uma santa convocação da parte de Deus. Nós clamamos ao Senhor pela esperança viva. E essa esperança viva é o Cristo. Tudo que nós temos vivido nesta terra, tudo que tem surgido nos últimos tempos, nos remete à necessidade de esperança. Não qualquer esperança, não esperança como um sentimento simplesmente, mas esperança como uma pessoa chamada Cristo. E nós vamos ler no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui a gente percebe que essa necessidade, ela é ancestral. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a presença viva dessa esperança também viva, Senhor, que é o nosso Cristo. Fala conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, de uma maneira geral, até porque há aqueles que ouvem a nossa palavra, a nossa mensagem através do vídeo, mas especialmente as irmãs que estão presentes nesse culto da tarde. E eu queria, mais uma vez, convocá-las a juntas buscarmos a presença viva do nosso Cristo. Que nós possamos buscar essa esperança viva, a única que nos faz seguir em frente, apesar de nós e apesar de todos os pesares. O livro das Lamentações, do profeta Jeremias, chamado de profeta chorão, não sem razão, foi escrito em um momento de profundíssima desesperança do povo de Deus em meio ao cativeiro de Babilônia. Uma época dificílima, uma época de profundíssima, como é que eu posso dizer, meu Deus? Um profundíssimo desengano de tudo aquilo, por tudo aquilo que estava ocorrendo ao redor. O livro é chamado de poema fúnebre para o funeral nacional. A nação se achava espiritualmente morta. Por meio do profeta Ezequiel, o povo diz: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Nós encontramos essa fala de Ezequiel em Ezequiel 37:11. Quantas vezes já não temos nos sentido com um sentimento parecido com esse experimentado pelos profetas do passado? A partir do versículo citado, o profeta disse: basta o seu estado de alma, e ele traz a razão da sua esperança. Apesar de todos os pesares, não podemos perder a esperança, porque a nossa esperança, repito, não é um sentimento, ela é uma pessoa chamada Cristo. A partir do versículo citado, repito, quando o profeta diz basta ao seu estado de alma, ele traz a razão, pelo menos 5 razões para a sua esperança. Primeira, ele descobre a necessidade de buscar na memória algo que o possa renovar, ou que possa renovar a sua esperança, e na sequência começa a lembrar efetivamente dos atributos de Deus, bondade, fidelidade e tudo mais. Segundo lugar,
ele lembra do amor e da misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. Em terceiro lugar, ele lembra da fidelidade de Deus. Deus é fiel, ele não falha nunca e ele não deixa nunca de olhar por nós. Em quarto lugar, ele lembra que o Senhor é tudo que ele tem. E em quinto lugar, ele fecha sua grande declaração dizendo, lembrando da bondade de Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. O Senhor é cheio de amor e de misericórdia, ele não falha nunca. Mesmo apesar de nós, de sermos seres perversos, mas o Senhor é aquele que está conosco sempre. O que podemos tirar dessa brevíssima meditação? Primeiro, na sequência do versículo citado no início, o profeta começa a elencar a razão da sua esperança. Ele se lembra da bondade, da fidelidade, das misericórdias do Senhor, que são a razão de não sermos consumidos. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele diz, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha que coisa interessante. Pedro ainda diz na mesma epístola que fomos regenerados para uma viva esperança. Assim, no meio das nossas dores, recorramos à esperança viva que jamais decepciona. Não têm sido fáceis os últimos tempos, mas eu tenho buscado de todo o meu coração essa esperança que não decepciona, essa esperança que não falha, essa esperança que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Sim, esperança tem mãos? Tem, porque a nossa esperança é uma pessoa chamada Cristo. Em segundo lugar, quando os dias se tornam difíceis, os caminhos intransponíveis e as oposições nos assolam por todos os lados, hora de recorrer à esperança viva chamada Cristo. Sim, com letra maiúscula. Para nós, repito, não é uma simples expectação positiva, mas uma pessoa chamada Jesus, o Cristo de Deus, em cujas mãos estão todas as possibilidades, até aquelas que nós sequer cogitamos com a nossa mente limitada. Creio que foi exatamente isto que aconteceu com o profeta Jeremias em meio ao doloroso cativeiro de Babilônia. Em terceiro lugar, temos repetido muitas vezes neste lugar que os dias não têm sido fáceis para nenhum de nós, muito pelo contrário. Necessitamos de nos refugiar nessa esperança viva para poder sobreviver às investidas cada vez mais violentas dos nossos inimigos invisíveis, através dos seus instrumentos humanos cada vez mais disponíveis. Sério demais. São tantas as afrontas, são tantas as costas viradas, são tantos os esquecimentos, são tantos os abandonos que temos experimentado, que só a graça de Jesus para nos fazer seguir em frente. Como diz a letra do antigo cântico, não dá, sem Jesus não dá para viver. Só com Jesus plasmado em nós podemos seguir em frente na força que só Ele pode suprir. Em quarto e último lugar, quando lemos essa afirmação do profeta Jeremias em meio ao seu livro das Lamentações, temos a impressão de que ele de repente caiu na real, como se costuma dizer.
Ele acordou para a realidade infinitamente maior que as dores do cativeiro. Apesar de Lamentações ser chamado de poema fúnebre, o profeta suspende a voz de lamento e entoa um cântico de esperança no meio da sua agonia profunda. Ele começa a evocar os atributos eternos e imutáveis de Deus, sobretudo misericórdia e fidelidade. Que nós aprendamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e veremos a glória de Deus descer lindamente nas situações que pareciam absolutamente sem saída. O Senhor é a saída, o Senhor é a porta, o Senhor é a possibilidade, e que nós possamos enxergar isso no meio das nossas dificuldades e dos caminhos estreitos pelos quais atravessamos. E eu queria terminar dizendo a você: não podemos perder de vista pelo menos 3 coisas. Primeira, Deus não falha nunca, mas a nossa humanidade limitada e míope insiste em perder essa verdade de vista, sobretudo por meio das grandes agonias. Quantas lições preciosas nós aprendemos aqui com o profeta chorando. Em segundo lugar, o choro é lícito e terapêutico. A impaciência diante dos rigores das tribulações é aceitável, mas precisamos lançar de nós essa poeira, nos recompor e voltar à fortaleza, dessa vez como prisioneiros da esperança. Como diz o profeta Zacarias, ele diz: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Olha que coisa tremenda. E em terceiro e último lugar, há uma promessa gloriosa de restauração aqui. Confiemos, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Não desista, não desanime, levante a sua cabeça, glorifique o Senhor, porque a sua vitória está chegando, já foi decretada pelo Eterno, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, por todas as situações que nos têm feito baquear, esmorecer na nossa esperança. Que o Senhor venha nos acudir, que o Senhor receba nossas petições de causas impossíveis, porque esta é uma causa humanamente impossível, mas não impossível para Ti. Que o Senhor opere maravilhosamente nessas situações e que nos conceda a graça viva da nossa vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito do nosso Pai Celestial, que as consolações, a comunhão e as consolações do Divino Espírito estejam com todos nós, com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.